vazio iluminador, adeptado e autorrealização. Vamos fazer uma breve palestra, para ir preparando o ambiente. Antes de tudo, é necessário saber que a nós o único que nos interessa, na verdade, é a autorrealização íntima do ser. Conheço diversas escolas do mundo com distintas doutrinas e magníficos anseios, que têm propósitos muito diferentes. Em certa ocasião, por exemplo, conversava com o preceptor de certa instituição. Vocês, lhes disse, anseiam a autorrealização íntima do ser? Querem o adeptado? A resposta daquele preceptor foi: nós não estamos pretendendo o adeptado, nem a autorrealização íntima do ser. Unicamente nos preocupamos por conhecer o manejo da mente, queremos a vida impessoal, etc., etc., etc. Assim, diversas doutrinas perseguem a dignificação do ser humano, a melhoria de sua saúde, o desenvolvimento de poderes mágicos, etc. Nós, francamente, somos diferentes. Aos gnósticos nos interessa, repito, de forma exclusiva, a libertação final. Desse ponto de vista somos radicais. Todo o objetivo de nossos estudos é levar, pois, nossos afiliados até a libertação. Temos que começar pelo jardim de infância, e depois, através das distintas câmaras vamos lhes levando ao conhecimento superior. Obviamente o conhecimento mais avançado é entregue na terceira câmara. Um dia teremos, aqui mesmo no ICU, a terceira câmara, quando já tivermos alguns irmãos que estejam devidamente preparados. Mas, em todo caso, não queremos de modo algum, pois, evitar o caminho que conduz à autorrealização íntima do ser. Indubitavelmente, isto da autorrealização íntima do ser, no fundo resulta algo demasiado natural, tremendamente cru, realista em 100% e formidavelmente sexual. No mundo há muitas teorias, que dizem conduzir à libertação, há teorias no mundo oriental, há no Tibete, há na Índia, na China, etc. Há teorias no mundo ocidental, escolas de distinta classe, etc., mas a nós os gnósticos nos agrada ir, disséssemos, ao grão, aos fatos, isso é óbvio. Por exemplo, no Oriente, refiro-me agora especificamente ao Tibete, existem e têm existido sempre anacoretas, yogis ou penitentes que passam a vida inteira fechados em uma caverna, seu guru lhes ensina a senda da meditação interior profunda. Esses austeros ascetas conseguem à base de muito treinamento psicológico ou disséssemos, de muito judô psíquico a irrupção em sua mente, do vazio iluminador. Discute-se muito no Japão, Tibete, China, sobre o vazio iluminador. Qual é a natureza do vazio? Bem se sabe que no vazio, o ser, disséssemos, o sujeito e o objeto são um, que no vazio iluminador se passou além do dualismo, que no vazio iluminador existe a unicidade da vida livre em seu movimento, etc. E são muitos os monges tibetanos que aspiram ao vazio iluminador, especificamente os anacoretas das montanhas estão de cheio entregues a isso, à meditação com o propósito de conseguir a experiência do vazio iluminador. Inquestionavelmente, depois de certo tempo de treinamento psicológico, conseguem separar a essência do ego, melhor dito, extrair de entre o eu da psicologia experimental a essência viva, o Buddhata, como se diz no Tibete. Este Buddhata, esta essência liberada por completo do ego, pode vivenciar o real, pode precipitar-se no vazio iluminador. Isso no Oriente recebe o nome de Satori. Quando se regressa de um samadhi dessa espécie, o instrutor, o guru, tem que intervir, normalmente o Shela, o anacoreta, achaz embriagado pelo êxtase. Seu mestre, para poder equilibrá-lo, lhe dá um tabefe. Claro, são gentes que podem receber o tabefe, verdade? Pergunto-me, se vocês resistiriam que lhes dessem um tabefe, o mais seguro é que não resistiriam. Por quê? Porque não tem a disciplina que se tem no mundo oriental. E se o guru não desse um tabefe no Shela, que vem embriagado pelo êxtase? Existe a tendência a pensar que, talvez, ficaria nesse estado, pois, durante o resto de sua existência, e claro, não estaria em tom com o equilíbrio do mundo, não é? Então seu guru tira desse estado com alguns tabefes, com algumas palmadas, pois, no rosto. Mas vamos um pouco mais longe nestas coisas. Se bem é certo que algum desses ascetas logram continuar, pois,
com Samadhi, a questão da libertação segue de pé. Depois de desencarnados qualquer anacoreta desses, como quer que já esteja acostumado, verdadeiramente, a desengarrafar a essência, a tirá-la de entre o ego, a extraí-la da mente, a passá-la, pois, ao vazio iluminador, não é difícil ao penitente repetir isso depois de sua morte e pode desfrutar durante alguma temporada, disséssemos, a dita do Samadhi. Pelo comum se submergem em um estado que chamaríamos Mahasamadhi, é um estado de felicidade incomparável. Mas enquanto a essência está submersa no mundo do espírito puro, em estado de Mahasamadhi, o ego continua no mundo astral, disséssemos, aqui, no umbral da vida, aguardando o regresso da essência e afinal a essência regressa de semelhante estado, para penetrar novamente no ego. Uma vez que ficou engarrafada de novo, entre o eu, vem a reincorporação, o retorno, o regresso a uma nova matriz. Assim, gentes que no Oriente passaram por santos, que gozaram de estáticos poderes devido ao Samadhi, mas que nunca em sua vida se preocuparam pela dissolução do eu, hoje em dia vivem no mundo ocidental como pessoas comuns e correntes. Alguns desses sujeitos são até pessoas vulgares. E é que muitos desses místicos conseguem à base de rigorosa penitência, disciplina, etc., desengarrafar a essência cada vez que quiserem para desfrutar do Samadhi. Mas, desafortunadamente, não se preocupam pela dissolução do ego, por aniquilar o ego, por reduzi-lo a pó. Devido a isso, sucede o que já lhes disse, tocar-lhes retornar cedo ou tarde. Assim que, o que interessa a nós, mais que tudo, é conseguir uma libertação real, e essa libertação real não é possível, se não se aniquila o eu, se não se dissolve o eu. Podem existir múltiplas teorias do mundo, mas na realidade, quero lhes dizer de forma clara, que a emancipação absoluta, que a felicidade autêntica não se lograria conseguir jamais, se não se passasse previamente pela aniquilação budista. Quando eu estudava teosofia recordo, quanto terror sentiam pois os instrutores teosofistas, ante a doutrina budista da aniquilação. A mim me tem parecido uma doutrina maravilhosa, considero que a aniquilação budista é indispensável para quem queira a libertação. Entendese por aniquilação budista, a dissolução do eu da psicologia, obviamente há que destruir o mim mesmo, o si mesmo, o ego. Porque no ego está a raiz viva de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas amarguras, de todos os nossos problemas. O ego tem sido considerado por muitos como algo divinal. As diversas escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista dividem o eu em dois, um de tipo superior ou alter ego, que assim lhe denominam, e outro inferior ou animal. E querem que o eu superior domine o inferior e afinal se integre com o mesmo. Conclusão, creem que esse é o caminho da libertação. Mas bem disseram os taoístas, os budistas Zen, Shan e os grandes mestres tibetanos, que superior e inferior são duas seções de uma mesma coisa. Assim que, eu superior ou eu inferior, são duas seções do mesmo eu. Afinal de contas, o eu tem um princípio e tem que ter um fim inevitavelmente. É um manojo de desejos, de paixões, de recordações, de ódios, de aversões, etc., etc., etc. O eu é um livro de muitos tomos, portanto há que desintegrá-lo. Se se consegue a aniquilação do eu, a essência, a consciência que está presa pelo mesmo, fica liberada e desperta, e isso é o que nos interessa. Mas se não se dissolve o eu e somente se preocupa por conseguir poderes ocultos, graus, iniciações, etc., etc., cedo ou tarde fracassa. Eu tenho conhecido magníficos iniciados, os tenho visto atuar, mas devido a que nunca se preocuparam por dissolver o eu, fracassaram. Se não se dissolve o eu, é óbvio que este se fortifica através do tempo e a longo prazo ganham a partida. Agora bem, a dissolução do eu é um problema psicológico e sexual ao mesmo tempo. Se não se autoexplora o ego, se não se investiga a si mesmo, jamais se chega a conhecer-se. Quem não se conhece, não sabe o que tem dentro. Quem ignora o que em seu interior carrega, está muito longe de dissolver o ego. Se necessita que diariamente nós estejamos auto-observando-nos, em relação com as gentes, nas ruas, no templo, no trabalho. Os defeitos que levamos escondidos afloram, e se nos achamos em estado de alerta percepção, alerta novidade, então descobrimos esses defeitos, os vemos.
Defeito descoberto deve ser estudado, deve ser analisado através da meditação interior profunda. E uma vez que o achamos compreendido, bem vale a pena que o desintegremos. A desintegração de qualquer defeito somente é possível se previamente o temos compreendido. Obviamente, os defeitos estão personificados por distintos elementos inumanos que em nosso interior carregamos. São aborrecíveis esses defeitos, têm figuras animalescas. No Tibete a tais figuras se lhes denomina agregados psíquicos. Estes agregados psíquicos, pois, são as vivas personificações de nossos erros e cada um de nós leva tais agregados em sua psique. Desafortunadamente a essência, repito, a consciência, se acha enfrascada, engarrafada, embutida entre tais agregados. Se queremos desintegrar estes, necessitamos primeiro descobri-los e logo compreendê-los. Uma vez que já temos compreendido que temos tal ou qual agregado psíquico, seja este de ira, seja de cobiça, seja de luxúria, de inveja, de orgulho, de preguiça, de gula, etc., procederemos à sua desintegração. No mundo oriental se sabe muito bem que a mente, por si mesma, não pode jamais alterar, fundamentalmente, nenhum defeito, poderá rotulá-lo com distintos nomes, poderá escondê-lo de si mesmo ou dos demais, poderá justificá-lo ou condená-lo, mas nunca alterá-lo. Se necessita de um poder que seja superior à mente, se é que queremos desintegrar tal ou qual agregado psíquico. Afortunadamente esse poder se acha latente em todo ser vivente. Quero referir-me de forma enfática a Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Este poder ígneo se encontra latente, diz a Blavatsky, em toda a matéria orgânica e inorgânica. Se nós nos concentrássemos em Devi Kundalini, depois de ter compreendido tal ou qual erro, poderíamos obter benefícios insólitos. Se lhe rogássemos desintegrar, por exemplo, o agregado do ódio, ela sim o faria. Tal agregado ficaria reduzido a cinzas, poeira cósmica, liberando a consciência ali enfrascada. Por esse caminho podemos nós destruir qualquer agregado, torná-lo pó. Agora bem, o poder máximo de Kundalini Shakti é maravilhoso e se expressa com todo o seu poder, precisamente, durante a cópula química ou metafísica. Quando os iniciados trabalham na forja dos ciclopes, na frágua acesa de Vulcano, podem invocar a Devi Kundalini, e esta assistirá. Rogai a ela, que é a divina mãe cósmica, desintegrar tal ou qual defeito psicológico, previamente entendido, se receberá resposta, e a resposta será com fatos concretos, claros e definitivos. E neste caso, o agregado em questão ficará reduzido à poeira cósmica. Vejam vocês quão ingentes poderes se encontram latentes, precisamente no organismo humano. Vejam vocês quão ingentes poderes se acham latentes na fisiologia de Eros. Trabalhando na forja dos ciclopes, com a serpente sagrada, pudesse aniquilar perfeitamente a qualquer agregado psíquico. A longo prazo, por esse caminho, se lograria a dissolução do ego de forma absoluta, radical, e isso é o que interessa. Mas quem comete o crime de derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tote, obviamente fracassam na grande obra, ou quem ainda que não derramassem esse vaso de Hermes, cometessem adultério, fracassariam de fato totalmente na grande obra. O problema da libertação, repito, é do mais natural. Muitos pensam que isto da libertação é algo de substancioso conteúdo, meramente intelectivo, e se equivocam. Na realidade, de verdade, isto da libertação é demasiado natural. Pensemos nós em que somos filhos de um homem e de uma mulher, que existimos graças a isso, pois, senão, não existiríamos. Mediante a reflexão evidente do ser chegamos à conclusão, que como sequência ou corolário de tantas carícias, amor, enlevos, resultamos nós, aqui, existindo. Não somos, pois, o produto de nenhuma teoria, senão o produto mais bem do amor, da emoção, do sexo. Se nossos pais tivessem posto a teorizar, não existiríamos nós. Se em vez da cópula metafísica, eles tivessem se fechado dentro de um laboratório físico a ensaiar a criação de nosso organismo humano, estou absolutamente seguro que não existiríamos. Se tivessem se afiliado a alguma escola, com o propósito de que mediante as teorias daquela pudéssemos ter surgido nós à existência, estou seguro de que não existiríamos.
Se tivessem se dedicado ao estudo de bombásticas doutrinas, em complicados livros, com o propósito de encontrar a fórmula que nos tivesse posto na existência, não existiríamos. Na realidade, de verdade, nós somos filhos mais bem da emoção, do sexo, do amor, não de complicadas e difíceis teorias. Assim creio que também, se nós procedemos, se por lei, disséssemos, de paralelismos, invocássemos ao amor, a dita, a emoção pura, a transmutação incessante, poderíamos chegar à libertação final. Quando eu era muito menino, olhava para a estrela Vênus e dizia a mim mesmo, creio que só mediante o amor, mediante essa força maravilhosa do luzeiro vespertino, é possível que a humanidade chegue à libertação. Mais tarde, quando cresci, quando me fiz homem, pude ver perfeitamente que todas as gentes estavam engarrafadas em múltiplas teorias. Mas eu não perdi sempre a ideia de que só mediante a força maravilhosa de Vênus, que representa o amor, pudesse chegar à autêntica libertação final. Cresceu em mim essa ideia à medida que fui conhecendo cada vez mais e mais o mundo. Conforme via as criaturas nascer, conforme contemplava a multiplicação de todos os seres, conforme via em todos, disséssemos a manifestação dos fatos naturais, entendia cada vez mais que a libertação não é questão de meras teorias, senão de realismos naturais palpáveis. Enquanto aos defeitos, à dissolução de tal ou qual erro, penso que tampouco é mera teoria, nem puro intelectualismo. Se a água não ferve a 100 graus, não se cozinha o que deve cozinhar-se, isto é, não cristaliza o que deve cristalizar e não se elimina o que se deve eliminar. Assim também, se não se passa por grandes crises emocionais, não se logra eliminar certos elementos indesejáveis que levem seu interior, não se consegue cristalizar, em si mesmo, determinadas virtudes. Não esqueçam vocês que nós queremos cristalizar a alma em nós. As Sagradas Escrituras dizem, em paciência possuireis vossas almas, isso é óbvio. O que se entende por alma? Essa soma de forças cósmicas, poderes ingentes, virtudes, qualidades, substâncias, essências transcendentais etc. Se elimina, por exemplo, o defeito da ira, lograse cristalizar, em sua personalidade, a serenidade, que é uma preciosa virtude, e se consegue eliminar de si mesmo o defeito do ódio, então, de forma muito evidente, cristalizem um isso que se chama amor, e se logra eliminar em si mesmo o egoísmo, cristalizem seu substituto, a virtude extraordinária e maravilhosa do altruísmo, e se elimina de si mesmo a crueldade, conseguese cristalizar em si mesmo, então, a doçura, a misericórdia. Quando se consegue eliminar a totalidade dos elementos indesejáveis que se carrega em seu interior, cristalizase de forma íntegra, absoluta e total isso que se chama alma. Até o mesmo corpo físico se transforma, chega a converter-se em alma, tornar-se um todo alma, e uma alma está cheia de ingentes poderes. Virtudes extraordinárias, qualidades formidáveis. Assim, pois, isso que diz o Evangelho, em paciência possuireis vossas almas, reveste características transcendentais. Necessitamos nos tornar pura alma, mas não logaríamos, se não reduzíssemos o ego animal à poeira cósmica. Agora, darei oportunidade a alguns de vocês para que perguntem em relação com o tema, o que queiram perguntar. Toma a palavra, irmão. Item estudante. Obrigado, mestre. Minha pergunta está relacionada à paciência que necessitamos para a meditação. Item mestre. A paciência que necessita, o quê? Item estudante. Que necessitamos para meditar. Item mestre. Bom, a paciência, em si mesma, se necessita não só para a meditação, se necessita para tudo na vida. Um homem impaciente, pois, não consegue o que necessita, fracassa sempre, não é? De maneira que, a paciência é necessária, não é? A paciência do Santo Jó. Item estudante. Se não a temos, e se a praticamos poderemos os estudantes conseguir paciência? Item mestre. Como não? A paciência é algo que nós necessitamos conseguir, mas se consegue eliminando o elemento da impaciência, se não se elimina o agregado psíquico da impaciência, tampouco surge em nós de forma natural a paciência.
É necessário que cristalize, pois, a virtude da paciência em nós, e somente pode cristalizar se eliminarmos de nós o agregado psíquico da impaciência. A ver, irmão. Item estudante. Venerável mestre, qual seria a técnica de meditação? Item mestre. Bom, há muitas técnicas de meditação. Temos a técnicas Zen e Shan, que são o mesmo, técnicas taoístas muito similares às Zen, as técnicas de Sésemos ocidentais, tal como estão ensinadas, por exemplo, no Quietismo de Frei Diego de Molinos, tal como está preconizada, por exemplo, por um Max Endel no final do Conceito Rosacruz do Cosmos, etc., etc., etc. Mas especificamente, aqui, nesta cátedra, sem sair do temário, poderei lhes dizer que a meditação pode levar-nos à compreensão de nossos defeitos psicológicos. Antes de tudo se necessita, como já disse, e repito agora, auto-observar-nos de instante em instante. Se descobrimos tal ou qual defeito em nós, indubitavelmente devemos meditar no mesmo. Devemos apelar, dissessemos, à meditação do ser, com o propósito evidente, pois, de compreender o defeito em questão. A meditação do ser costuma ser profunda, quando realmente há interesse em compreender tal ou qual erro, e havendo compreendido tal ou qual defeito, então, procederemos à sua eliminação. Podes eliminar quando se apela a Devi Kundalini Shakti, o solteiro, pois, se concentrará em sua divina mãe Kundalini, com o propósito de eliminá-lo. O casado também se concentrará em sua divina mãe Kundalini, quando estiver trabalhando na forja dos ciclopes, e se assim proceder, o resultado será ainda mais eficiente, e conseguirá a desintegração absoluta de todos os elementos indesejáveis que em seu interior carrega. Só assim a essência será liberada, só assim se poderá cristalizar a alma em nós, e isso é o que nos interessa. Alguma outra pergunta, irmãos? Item estudante. Mestre, os solteiros temos a possibilidade de eliminar os defeitos rapidamente? Item mestre. Como dizes? Repete, item estudante. Os solteiros temos a rapidez para eliminar defeitos? Item mestre. Olha, vou te dizer uma grande verdade. O solteiro pode eliminar com a ajuda da divina Shakti Kundalini Devi, pode eliminar quase 30% dos elementos indesejáveis que em seu interior carrega, mas o 70% restante não o poderia lograr dissolver se não se casasse. Por que é que a Devi Kundalini se reforça, completamente, mediante a energia sexual transcendente, na frágua acesa de Vulcano? De maneira que, no sexo está o poder mais grande que pode liberar ao homem. No fundo, a libertação total, absoluta, é um problema sexual. Alguma outra pergunta, irmãos? Fala. Item estudante. Se compreende a impaciência, não é certo? Mais um pouquinho nada mais e roga a Divina Mãe que dissolva esse pouquinho. A Divina Mãe o dissolve, nada mais esse pouquinho que tem sido compreendido? Item mestre. Pois, a Divina Mãe Kundalini costuma ser bastante radical. Se ela dissolve o defeito da impaciência, o faz de forma absoluta e total. Mas há que ter previamente compreendido o mencionado defeito, se não se tem feito consciente de que possui esse erro, pois, tampouco pode, neste caso, ajudar-lhe a Divina Mãe. Ela ajuda quando tem compreendido um erro. A compreensão é prévia para a eliminação. Item estudante. Obrigado. Item estudante. Mestre, o que é em si a compreensão de um defeito? Item mestre. Pois, quando existe perfeito equilíbrio entre o ser e o saber, surge a compreensão. Quando o saber, dissessemos, é maior que o ser, advém como sequência ou corolário de tal proceder, o vilão do intelecto. Quando o ser é mais grande que o saber, resulta daí o santo estúpido. Mas se nós combinamos o ser e o saber em absoluto equilíbrio, pois, daí surge a chama da compreensão. Agora, para que o ser e o saber cheguem a um perfeito equilíbrio, se necessita da técnica da meditação. Se quer, por exemplo, saber algo de cosmogênese, e quer saber, por exemplo, como foi a primeira ronda da manifestação Mahamanvantárika, não bastaria somente com estudar as instâncias de Dzyan, teria inevitavelmente que apelar à meditação, estudar a instância em questão, e logo, durante longo tempo concentrar-se no mesmo, meditar no mesmo, até chegar a fazer-se consciente dessa instância.
Uma vez que se tem feito, de verdade, consciente, já isso saiu da esfera meramente intelectual, esse conhecimento já adveio consciente e adveio consciente porque foi absorvido pelo ser. Quando um conhecimento é devorado pelo ser se torna consciente. Assim, se um defeito temos, e queremos fazer-nos conscientes do mesmo, devemos meditar profundamente nele, até fazer-nos conscientes dele, e somos conscientes dele quando ser, disséssemos, engole o significado daquele defeito, quando ser, disséssemos, absorve a funda significação deste defeito, então vem a consciência sobre o mesmo. Assim que, bem vale a pena fazer-nos conscientes de tal ou qual erro, para logo eliminá-lo, a Divina Mãe Kundalini elimina tal ou qual defeito quando um o tem compreendido. Compreensão é básica antes da eliminação. Alguma outra pergunta? Item estudante. A compreensão é uma virtude? Item mestre. Não. As virtudes são gemas preciosas que se relacionam com a antítese de qualquer defeito. A compreensão, repito, resulta ou advém do perfeito equilíbrio entre o ser e o saber e daí resulta a chama da compreensão criadora. Alguma outra pergunta? Item estudante. Venerável mestre, como descobrir o defeito mais grande que temos em nosso interior? Item mestre. Pois, o defeito mais grande que um tem em sua psique, constitui, de fato, o traço característico que nos personifica, não há quem não tenha seu traço característico psicológico fundamental. Para alguns seu traço característico será a ira, para outros o ódio, para outros a inveja, para outros o ser criticões, para outros a fofoca, etc. Cada um tem um traço característico especial que o define. Mas um não poderia descobri-lo se não se auto-observa psicologicamente, e ninguém se auto-observa psicologicamente, se não admite, previamente, que tem uma psicologia. As gentes têm tendência manifesta a aceitar que têm um corpo físico, porque o podem palpar, mas rara vez admitem que tem uma psicologia original. Quando alguém aceita que a tem, de fato, começa a auto-observar-se. Se alguém se auto-observa, a longo prazo, pode descobrir seu traço característico psicológico fundamental. Quem logre desintegrar esse traço característico psicológico fundamental, indubitavelmente logra, por tal motivo também, um avanço extraordinário neste caminho, porque ao acabar com esse traço característico psicológico fundamental, é como se a um paredão lhe tirássemos seus cimentos, bastaria um leve empurrão para convertê-lo em miúdo sedimento. Se queremos dissolver rápido o ego devemos descobrir antes de tudo o traço característico psicológico fundamental que possuímos. Cada um tem seu próprio traço psicológico. Item estudante. Muito obrigado, mestre, item mestre. A ver, item estudante. Muitas vezes, quando se desperta a Kundalini, muitas vezes há mais sonhos. Qual seria o papel dos sonhos como atividade psicológica? Sendo que 30% de nossa vida passamos dormidos, não é? O sonho é importante, uma forma de compreensão? Item mestre. Bom, eu entendo que quando a Kundalini desperta, pois, se intensificam os estados de consciência objetiva e diminuem os sonhos, e quando se logra o completo desenvolvimento, evolução e progresso da Kundalini, os sonhos desaparecem radicalmente, não fica senão a consciência desperta em nós. Isto significa que fora do corpo físico, poderemos viver, então, com a consciência desperta e já não andamos sonhando, senão que vivemos em um mundo de realidades, que vivemos despertos nos mundos superiores. Mas para viver um desperto nos mundos superiores, pois, tem que ter conseguido, pois, não somente o ascenso da Kundalini ao longo do canal medular espinhal, senão que também, deve um ter sido devorado pela serpente. Em Yucatán vi um templo precisamente maia, onde aparece uma serpente devorando a um homem, isso está em pedras. Dizem os maias que não somente é necessário levantar a serpente sobre a vara, senão que devemos além disso ser devorados pela serpente. Agora bem, para poder ser devorado absolutamente pela serpente, de forma completa, necessitamos passar pela aniquilação budista. Quando se logra a morte absoluta do eu, sua desintegração total, então consegue ser devorado totalmente pela serpente. Quando alguém tem sido devorado absolutamente pela serpente, os sonhos deixam de existir. O sujeito convertido em serpente é uma serpente.
Nestes casos se trata de um indivíduo sagrado, que vive desperto nos mundos superiores, a todo instante e de momento em momento. Essa é a crua realidade dos fatos. Alguma outra palavra, irmãos? Item estudante. Para despertar a Kundalini? Item mestre. Pois, os solteiros não podem despertar a Kundalini, porque não têm sacerdotisa. Para despertá-la a Kundalini se necessita da esposa sacerdotisa. A mesma coisa a mulher solteira, não pode despertar a serpente sagrada. Para despertá-la necessita forçosamente de ter um esposo, um homem, somente com um varão, pode ela despertar a serpente, isso é óbvio. Mas o despertar da cobra, não seria possível se derramasse o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Thoth, ou em linguagem fisiológica diríamos, se cometesse o erro de chegar até o orgasmo fisiológico, tal como dizem os textos de medicina, ou ao espasmo como se lhe chama, aplicando-se o mesmo termo ao elemento masculino. Indubitavelmente, quando se chega até o final total da cópula química, com perda do esperma sagrado e demais, pois, o resultado tem que ser o fracasso absoluto, nestes casos não é possível chegar a despertar a Kundalini jamais. Só quem sabe, dissessemos, evitar o orgasmo e o espasmo fisiológico, que tanto abunda nos textos de fisiologia, poderiam conseguir o despertar e o desenvolvimento da serpente sagrada em sua anatomia oculta. Item estudante. Pode, um rito? Item mestre. Sim, certamente a liturgia é fundamental, só através da liturgia se consegue encontrar a Deus. E enquanto, disséssemos, a cópula química é considerada por São Agostinho como uma forma da oração, isso é fundamental se quer transformação radical. Alguma outra pergunta, irmãos? Item estudante. Mestre, diz você em algum de seus livros que devemos de meditar para tratar de compreender este defeito nos 49 planos que temos nós, como se logra essa meditação? Item mestre. Bom, eu tenho falado das 49 regiões do subconsciente, mas como quer que o neófito está inconsciente, pois, não é possível que ele, diretamente, vá conhecer as 49 regiões, mas conforme vá avançando e à medida que vai eliminando os elementos indesejáveis que carrega em seu interior, por si mesmo, vai avançando dentro dessas 49 regiões e as vai conhecendo. Em todo caso, o ser se encarrega de tudo isso se vai conhecendo na prática, com o avanço, pois, se se situasse ante um mapa para estudar o México todo, e jamais se resolvesse a andar, a percorrê-lo, a caminhá-lo, a conhecê-lo, pois, ficaria toda a vida vendo o mapa. Assim também, se eu digo que existem 49 regiões do subconsciente e não avançamos no caminho, nunca chegaremos a conhecer essas regiões do subconsciente. Para isso há que trabalhar, e através da prática vai avançando e as vai conhecendo. Alguma outra pergunta? Item estudante. Em relação a isto que mencionava, de que nós somos o produto da relação de um homem e uma mulher, eu imagino, e a pergunta é, quando a meditação, despertasse a Kundalini? Há fenômenos físicos no laboratório, que seria o corpo humano, processos que não são uma teoria senão que há uma modificação interna, item mestre. Bom, antes de tudo é mister esclarecer, se bem a meditação é uma técnica para receber informação, não é por meio da meditação como se vai conseguir o despertar da serpente sagrada. Para que a serpente desperte se necessita, forçosamente da ciência tântrica. Tantrismo é a ciência que se relaciona precisamente com o sexo. Quer dizer, só mediante a conexão do Lingam Yoni, sem ejaculação do ens feminis dentro do qual se encontra o ens virtutis do fogo, se consegue o despertar da serpente. Agora, que se produzam mudanças químicas na fisiologia orgânica, é possível, em todo caso, não está a mais assegurar, quem tem sido devorado pela serpente se convertem em serpentes, gentes assim, podem até conservar o corpo físico durante milhões de anos, à condição de que sejam devorados pela águia. A águia não é outra coisa, senão o Logos. Quando o Logos devora a serpente, disso resulta a serpente emplumada. Uma serpente emplumada é um adepto, autorrealizado e perfeito, ressurrecto e com o poder para conservar seu corpo físico durante milhões de anos. Se tem falado muito sobre mutantes nos últimos tempos. O que é um mutante?
É um indivíduo que de pronto pode aparecer com idade de 100 anos aparentemente, como dar a seu corpo físico a aparência de um jovem de 18. Quer dizer, é um sujeito que se fez atemporal, que tem passado além do conceito tempo. E existem os mutantes? Sim, existem, eu os conheço. Sei de alguns mutantes, conheço um deles, o Conde Saint-Germain, formidável. Existiu durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, etc. No ano de 1939 esteve na Europa. Giovanni Papini dá testemunho dele, o achou em um barco rumo à Índia. Giovanni Papini se fez amigo dele e ele não teve nenhum inconveniente em identificar-se, mostrar-lhe suas credenciais, era o Conde Saint-Germain. O receberam alguns lamas tibetanos em um porto da Índia. Aguardas ele agora para 1999 na Europa, está vivo ainda, é um mutante. Outro mutante, o enigmático e poderoso Conde Cagliostro, ainda, pois, conserva seu corpo físico. Inquestionavelmente vive ainda, o conheço também, conheço mutantes. Assim é, mediante o desenvolvimento da serpente, se consegue atuar sobre todos esses humores e processos químicos e catalíticos do organismo humano, etc. Conseguese a mutação radical orgânica e outros tantos aspectos que são interessantes. Bom, irmãos, creio que temos conversado bastante. Vamos agora, pois, a fazer nosso rito.